Se o seu coração anda cansado, respire fundo agora. Talvez você nem saiba explicar exatamente o motivo. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro existe um peso silencioso, pensamentos que não param, preocupações que se repetem, uma sensação constante de alerta. E você tenta ser forte, tenta confiar, tenta manter o controle, mas no fundo sente que está exausto. Se isso descreve você, não é por acaso que está ouvindo essas palavras. Há momentos em que Deus nos conduz para um lugar de pausa, um lugar onde o barulho diminui, onde a alma desacelera. E talvez este seja esse momento para você. Tipo de cansaço que o corpo não resolve. Dormir não resolve, férias não resolvem, porque é um cansaço da alma. É o peso de responsabilidades, decisões, expectativas, cobranças internas. É o medo do que pode dar errado. É a ansiedade tentando prever o futuro. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais pesado fica. Mas a verdade é que você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Você foi criado para confiar. E confiança começa quando reconhecemos que precisamos de ajuda. Jesus alertou que o coração pode ficar pesado com as preocupações da vida. Pesado ao ponto de perder a sensibilidade. Pesado ao ponto de viver no automático. Pesado ao ponto de esquecer que Deus continua no controle. A preocupação constante funciona como um ruído de fundo que nunca desliga. E esse ruído consome energia, tira a paz e rouba a alegria dos pequenos momentos. Hoje, você pode escolher diminuir esse ruído, não ignorando os problemas, mas entregando o peso deles. Olhe para a natureza por um instante. As montanhas não se movem porque o vento sopra. O rio não deixa de correr porque há pedras no caminho. O céu continua se abrindo todas as manhãs, independente do que aconteceu ontem. Existe uma ordem, existe um cuidado. Existe uma mão invisível sustentando tudo, e essa mesma mão sustenta você, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você duvida, mesmo quando o medo tenta falar mais alto. A ansiedade promete proteção. Ela diz, se você pensar o suficiente, nada dará errado. Mas isso não é verdade. Preocupação excessiva não acrescenta tempo à vida. Só tira a paz do presente. E o presente é o único lugar onde você realmente vive. Deus não quer que você viva antecipando dores que talvez nunca aconteçam. Ele quer que você caminhe um dia de cada vez, um passo de cada vez, confiando que o amanhã será cuidado no tempo certo. Talvez você esteja lutando em silêncio. Ninguém sabe o que passa na sua mente antes de dormir. Ninguém vê as batalhas internas que você enfrenta, mas Deus vê. Ele conhece cada pensamento, cada medo escondido, cada lágrima que não caiu. E Ele não observa de longe, Ele se aproxima, Ele acolhe, Ele sustenta. Agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, existe graça disponível para você. Respire fundo novamente, inspire lentamente, segure por alguns segundos e solte devagar. Enquanto faz isso, imagine entregando suas preocupações nas mãos de Deus. Não é sobre negar a realidade, é sobre reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho. Existe refúgio, existe fortaleza, existe descanso para quem decide confiar. Muitas vezes queremos respostas imediatas, queremos garantias, queremos controle, mas fé não é controle. Fé é confiança. Confiança de que, mesmo sem entender todos os detalhes, Deus continua conduzindo a história, inclusive a sua, inclusive essa fase difícil. O medo pode até tentar se aproximar, mas ele não tem a palavra final. A palavra final pertence a Deus. Se você sente que tem vivido em alerta constante, hoje é dia de desacelerar espiritualmente. Não é fraqueza admitir que está cansado. Fraqueza é fingir que está tudo bem quando não está. Deus trabalha melhor com corações sinceros do que com máscaras. Então, seja honesto agora. Diga, ainda que em pensamento,
eu preciso de ajuda. Essa simples atitude abre espaço para o cuidado divino agir. Vamos orar juntos. Senhor, nós entregamos agora todo o peso que tem nos sufocado. Entregamos a ansiedade, o medo do futuro, as decisões difíceis, as incertezas. Colocamos diante de Ti aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Traz leveza ao nosso coração, traz clareza à nossa mente, traz paz ao nosso espírito. Ensina-nos a confiar mais e controlar menos. Pai, fortalece quem está fraco, acalma quem está inquieto, consola quem está aflito. Que toda pressão excessiva seja substituída por serenidade. Que todo pensamento acelerado encontre descanso. Que toda sensação de abandono seja preenchida pela certeza da Tua presença. Nós escolhemos confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo. Que a paz que excede todo entendimento guarde agora a mente e o coração de quem ora. Que haja proteção sobre a casa, sobre a família, sobre os projetos. Que portas certas se abram no tempo certo. E que aquilo que não vem de Deus perca força e influência. Nós declaramos descanso sobre a alma. Agora, fique em silêncio por alguns segundos. Apenas respire. Sinta o ar entrando e saindo. Permita que o ambiente fique calmo. Permita que o coração desacelere. Entregue em pensamento aquilo que mais tem te preocupado. Deus está ouvindo. Deus está cuidando. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Se essa mensagem falou com você, participe desse momento. Escreva nos comentários: eu escolho confiar. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão. E decisões direcionam destinos. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de paz hoje. Às vezes, uma palavra chega exatamente no momento certo para salvar um coração do desespero silencioso. Talvez você esteja percebendo que o peso não desapareceu completamente, mas algo começou a mudar dentro de você. A paz nem sempre chega como uma explosão. Às vezes, ela vem como um fio de luz atravessando a escuridão. Pequena, mas suficiente para mostrar o próximo passo. Deus raramente revela todo o caminho de uma vez. Ele ilumina o suficiente para que você continue andando. E enquanto você caminha, Ele sustenta. Enquanto você confia, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele age nos bastidores. Não subestime os pequenos começos. Não subestime a calma que começa discreta. É assim que a fé cresce, silenciosa, constante e firme. E talvez hoje não seja o dia de resolver tudo. Talvez seja apenas o dia de continuar confiando. Existe uma diferença entre esperar com ansiedade e esperar com confiança. A ansiedade pressiona, exige respostas imediatas, cria cenários negativos e consome energia antes do tempo. A confiança, por outro lado, respira. Ela entende que nem tudo precisa ser resolvido agora. Talvez o que você esteja vivendo seja um tempo de construção interna. Um tempo em que Deus está fortalecendo suas raízes antes de ampliar seus horizontes. Raízes profundas não se formam em dias fáceis. Elas crescem em períodos de silêncio, de espera, de dependência. E quanto mais profundas as raízes, mais firme a árvore permanece quando o vento sopra. O vento pode até vir, mas ele não derruba quem está bem enraizado. Muitas batalhas não são externas, elas acontecem na mente. Pensamentos repetitivos, lembranças dolorosas, medos que parecem lógicos demais para serem ignorados. E se você não vigia seus pensamentos, eles começam a moldar suas emoções. E emoções constantes começam a moldar decisões. Por isso é tão importante escolher em que voz você vai acreditar. A voz do medo sempre grita. A voz de Deus geralmente fala de forma serena. O medo diz: e se der errado? Deus diz: eu estarei com você. O medo mostra o tamanho do problema. Deus revela a dimensão do cuidado. Hoje você pode decidir qual voz vai alimentar. Olhe novamente para a natureza.
O rio não luta contra as pedras, ele contorna, ele continua fluindo. Talvez você esteja tentando vencer tudo pela força, quando poderia avançar pela confiança. Nem todo obstáculo precisa ser enfrentado com confronto. Alguns precisam ser atravessados com sabedoria e paciência. Deus não desperdiça processos. Até as demoras têm propósito, até os atrasos têm ensino. E aquilo que hoje parece interrupção pode estar te protegendo de algo que você ainda não consegue enxergar. Existe também um convite ao descanso. Não um descanso de abandonar responsabilidades, mas um descanso interior, um lugar onde, mesmo em meio às tarefas, o coração permanece estável. Esse tipo de descanso nasce da certeza de que Deus está presente, não apenas nos grandes milagres, mas nos detalhes, na conversa inesperada, na oportunidade discreta, na porta que se fecha para evitar um erro. Às vezes, o livramento não faz barulho, ele acontece silenciosamente e você só percebe depois. Se até aqui você sente que algo dentro de você está se reorganizando, continue nesse lugar de entrega. Não apresse o processo. Não volte a carregar aquilo que já decidiu confiar a Deus. Sempre que o pensamento ansioso tentar retornar, lembre-se deste momento. Lembre-se da respiração tranquila. Lembre-se da decisão que você tomou de confiar. Fé não é ausência de desafios. É permanência, mesmo quando os desafios aparecem. E você está aprendendo a permanecer. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, com serenidade, com confiança, com Deus conduzindo.